esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro, as respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo. É da força do bem que eu me apego e caminho no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. É da força do bem que eu me apego e caminho no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. A força do bem. Eu quero ouvir a voz sem som, ver o que não se pode ver, achar em mim antigo dom, ser tudo que nasce pra ser. Eu quero ouvir a voz sem som, ver o que não se pode ver, achar em mim antigo dom, ser tudo que nasce pra ser. Vai se acabar a longa espera, quero a espera de onde vim. Vai se calar a velha fera, mansa final dentro de mim. Eu quero ouvir a voz sem som, ver o que não
Dando boa noite aí para Isabela, Wellington, o pessoal que a gente ainda não deu Fátima. Boa noite. Boa noite. Ama que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama afugenta as dores, pensamentos flores te envolverão. Ama que a natureza e toda a beleza é fruto do amor. Ama que o amor perdoa e o perdão te doa muito mais amor. Ama, pois a lei divina que o mestre ensina é a lei de amor. Ama que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama afugenta as dores, pensamentos flores te envolverão. Ama que a canção mais bela é a que revela as notas do amor. Ama que o amor te espera nas altas esferas pra compartilhar. Ama que o amor te inspira, faz do peito a lira, livre voar. Ama que o amor Bom, boa noite, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Hoje a Gisele vai fazer a nossa prece, a página de abertura. Pode começar, Gisele. Então, uma boa noite para todos, né? E vamos então levar o nosso pensamento, vamos nos unir aqui nesse propósito abençoado de aprendizado, onde nós convidamos aquele que é a razão da nossa busca permanente de elevação, de burilamento íntimo, Jesus, nosso mestre, nosso guia. Pedimos a Ele que mais uma vez nos envolva com suas doces vibrações amorosas nesse convite sempre para o amor, para o bem. E, Mestre Jesus, que possamos também ser envolvidos pela espiritualidade amiga que dirige, que orienta esse estudo, para que ampliemos a nossa capacidade de entendimento, de percepção da lição valiosa que com certeza iremos ouvir na noite de hoje, trazida aí pelos nossos mentores, que possamos assim, mestre, estarmos atentos e caminhemos juntos nessa direção única de desejar e de realizar o bem que estiver ao nosso alcance sempre. Pedimos a tua bênção para todos aqui presentes,
para todos os familiares que são aqui representados, para a comunidade, né, da casa do Recanto de Maria, que tem esse trabalho tão abençoado, tão importante. E assim, vamos prosseguindo, mestre, confiante sempre na sua direção. Muito obrigado, que assim seja. A página de hoje é 137, não é isso? Capítulo 137, Isso, o banquete dos publicanos. isso. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Está em Mateus, capítulo 9, versículo 11. De maneira geral, a comunidade cristã, em seus diversos setores, ainda não percebeu toda a significação do banquete do mestre entre publicanos e pecadores. Não só a última ceia com os discípulos mais íntimos se revestiu de singular importância. Nessa reunião de Jerusalém, ocorrida na Páscoa, revela-nos Jesus o caráter sublime de suas relações com os amigos de apostolado. Trata-se de ágape íntimo e familiar, solenizando despedida afetuosa e divina lição ao mesmo tempo. No entanto, é necessário recordar que o mestre atendia a esse círculo em derradeiro lugar, porquanto já se havia banqueteado carinhosamente com os publicanos e pecadores. Partilhava a ceia com os discípulos num dia de alta vibração religiosa, mas comungara o júbilo daqueles que viviam à distância da fé, reunindo-os, generoso, e conferindo-lhes os mesmos bens nascidos de seu amor. O banquete dos publicanos tem especial significado na história do cristianismo. Demonstra que o Senhor abraça a todos os que desejem a excelência de sua alimentação espiritual nos trabalhos de sua vinha, e que não só nas ocasiões de fé permanece presente entre os que o amam, em qualquer tempo e situação, está pronto a atender às almas que o buscam. O banquete dos pecadores foi oferecido antes da ceia aos discípulos. E não nos esqueçamos de que a mesa divina prossegue em sublime serviço. Resta aos comensais o aproveitamento da concessão. Bem, essa passagem, né, de Mateus aqui, eu até dei uma olhadinha antes da gente começar o estudo, né, vendo o capítulo todo, e a gente vê que Jesus, né, ele já havia ali realizado alguns dos seus milagres, né, ditos, né, milagres, e então ele já, vamos dizer assim, já estava muito conhecido, né, tudo que ele realizava, todo o bem que ele podia realizar. Com certeza a gente sabe que isso chama muita atenção, né? Todo ato de amor, todo ato de bondade, ele tende a chamar a atenção, mesmo daqueles que, vamos dizer assim, muitas vezes se encontram em uma situação ainda de equívoco, né? Porque o que se chama aqui pecadores, né? Eu acho muito interessante a gente pensar o que é pecado, né? O que é pecado? Por que uma pessoa é pecadora, né? E o pecador é aquele que está, né, num momento, vamos dizer assim, equivocado, né? Ele está errando o alvo, né? Está fora ali da compreensão, do entendimento da nossa realidade de espíritos imortais, do nosso processo evolutivo. Então, a gente sabe que são situações transitórias. E Jesus, obviamente, como é
né? O nosso condutor, né? O condutor de todos os espíritos encarnados nesse orbe, ou ligados a esse orbe, que estejam desencarnados, mas ligados a esse orbe, ele tem todo o interesse em todos, né? Principalmente, né? Enquanto nós não estivermos ainda nesse caminho, merece ele dar ainda mais atenção. Então, eu acho que é isso aqui que o Emmanuel vem chamar a atenção da gente. Então, não é só dentro de um templo, né? Dentro das nossas casas espíritas, ou dentro de uma igreja, ou num momento de reunião religiosa, que o mestre está agindo, né? A todo momento, como ele colocou aqui, Jesus tem todo o interesse em oferecer esse banquete, né? De esse convite, estender esse convite, mostrar que apenas o bem vale a pena, né? Esclarecer, porque a gente sabe que a ignorância, ela também é um fator preponderante para o erro, porque ainda que a gente erre, né? A gente insista, às vezes, por capricho nosso, né? Por ainda insistir nos caminhos que não são os melhores para nós, quando a gente vai assimilando, né, a sua mensagem, a gente tem pressa em se corrigir, em retornar aquele caminho, né? A gente dá umas escapadas às vezes, mas a gente vê que não é por aí e a gente vai retornando. Então, nessa passagem aqui, ele frisa isso, quer dizer, o mestre, ele atende já a todos que compartilham com ele, né, o entendimento, já a busca, né, desse caminho, né, de boas realizações, de autoburilamento, mas de forma alguma ele jamais estará ausente, né, de qualquer situação ou diante de qualquer pessoa, irmão, que se interesse. Esteja ele em que momento estiver, aonde ele estiver, ele vai oferecer esse banquete, como ele colocou aqui, né? Alimentação espiritual, né? Isso não é nunca negado qualquer tempo e situação, como ele colocou aqui, atendendo as almas. E a gente sabe disso, né? Inclusive aí depois a gente vê nas obras aí do André Luiz que a gente está estudando, os exemplos disso, né? Quantas vezes os mentores, os orientadores das tarefas, eles demonstram isso. Que Jesus ele passa a ser observado e conhecido através das ações no bem, né, de cada um de nós, onde a gente puder intervir e prestar um auxílio, aquilo ali vai, com certeza, chamar a atenção para aquele que é o divino dispensador de todo o bem, né? Então, não tem ele coloca aqui claramente, né? Que a gente não pode ter nenhuma dúvida e nenhum preconceito achando que Jesus está, né, nessa ou naquela religião, nesse ou naquele tempo exclusivamente. Ele está a todo momento, em todo lugar, oferecendo seu alimento espiritual. Não sei se é isso aí, se basta, se completa aí, Pepita. Não, tudo bem. Gente, eu pedi a ela para a gente procurar fazer a prece e o comentário da página nos 10 minutos, e aí Passei? ela atendeu cravado, né? É, Foi? foi. Nossa. Então, porque senão a gente vai passando o outro. Tá bom. Então, a gente vai passar para Missionários da Luz. Nós ainda estamos no capítulo 2 da Epífise, que temos andado pouquinho mesmo. Eu cheguei a fazer assim, só o resumo dos pontos que o André Luiz, nesse parágrafo que nós começamos a ler, que ele vai falar, só para a gente só relembrar, não vou comentar nem nada. Então, o que ele coloca? Que a epífise conserva ascendência em todo o sistema endócrino, que é ligada à mente através de princípios eletromagnéticos
do campo vital que a ciência, pelo menos naquela época, ainda não podia identificar. Hoje a gente sabe dessas, desses hormônios, dessas secreções, que comanda as forças subconscientes sob determinação direta da vontade, que as células nervosas, elas constituem os fios telegráficos para as ordens imediatas a todos os departamentos celulares, que comanda os suprimentos de energias psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos do nosso organismo, que é um manancial criador dos mais importantes e que suas atribuições são extensas e fundamentais. A controladora do nosso mundo emotivo, a sua posição na experiência sexual é básica e absoluta, ou seja, ela tem uma ascendência sobre todo o nosso sistema, os órgãos sexuais, as nossas funções sexuais e tudo mais. Aí ele vai comentar que todos nós, agora, no pretérito, viciamos esse foco sagrado de forças criadoras, transformando num ímã relaxado entre as sensações inferiores de natureza animal. E que toda vez que nos divorciamos, nos distanciamos da lei do gozo e abraçando desregramentos emocionais, aí nós acarretamos a nossa multimilenária viciação das energias geradoras, carregados de compromissos morais com todos aqueles a quem nós ferimos com esses desregramentos. Aí ele vai dizer que do lastimável menosprezo a esse potencial sagrado vão decorrer os fenômenos dolorosos da hereditariedade fisiológica. E aí ele vai falar ainda que a perversão do nosso plano mental consciente determina a perversão do nosso psiquismo inconsciente. Isso é bem grave, bem sério. Então, a perversão do nosso plano mental consciente determina a perversão do nosso psiquismo inconsciente, encarregado da execução dos desejos e ordenações mais íntimas, na esfera das operações automáticas. E aí a gente vai continuar aqui com a vontade desequilibrada, que a gente tinha parado um pouquinho mais à frente, mas só para a gente prosseguir. Quer começar, Verônica? Então, eu não achei o parágrafo que eu não usei o livro semana passada. E, Verônica, não é parágrafo, nós estamos no meio de um parágrafo enorme. Quase tudo isso que eu resumi é desse parágrafo que Quer que eu, começa quer que eu leia? segregando Leia alguém, delicadas depois eu leio. energias Eu posso psíquicas. ler. Eu posso Pode. ler. Eu estou perdida de fato do outro resto, mas eu posso ler, porque eu já achei no livro. Tá, vamos lá. A perversão você já leu. Já. A A vontade. vontade desequilibrada desregula o foco de nossas possibilidades criadoras. Daí procede a necessidade de regras morais para quem, de fato, se interesse pelas aquisições eternas nos domínios do espírito. Não, renúncia. Renúncia, abnegação, continência sexual e disciplina emotiva não representam meros preceitos de feição religiosa. São providências de teor científico para enriquecimento efetivo da personalidade. Nunca fugiremos à lei cujos artigos e parágrafos do Supremo Legislador abrangem o universo. Ninguém enganará a natureza. Centros vitais desequilibrados obrigarão a alma à permanência nas situações de desequilíbrio. Não adianta alcançar a morte física, exibindo gestos e palavras convencionais. Se o homem não cogitou do burilamento próprio. Fiquei com o tom, né? Não adianta alcançar a morte física, exibindo gestos e palavras convencionais, se o homem não cogitou do burilamento próprio. A justiça que rege a vida eterna jamais se inclinou. É certo que os sentimentos profundos do extremo instante do espírito encarnado cooperam decisivamente nas atividades de regeneração além do túmulo, mas não representam a realização precisa. Vamos parar aí, Paro, Maite? paro. Sim. Então, eu acho que, de novo, frisando a necessidade desses equilíbrios,
E aqui eu entendo que ele está se colocando assim, não apenas você deve, então, realmente tentar equilibrar todo esse processo, né? Não deixar isso correr solto, falar de uma forma assim, não deixar isso sem o controle, porque é possível você é, fazer renúncias, abnegar, ter disciplina emotiva, ter disciplina né, sexual, continência sexual, é, e que isso não é só uma questão religiosa, não é só para seguir a religião, qualquer que seja, para dizer que você é né, uma pessoa praticante da fé, então eu vou seguir. Não é apenas isso, muito mais do que isso, porque obviamente que, pelo que ele fala, né, não adianta que se você desrespeitou tudo isso e morreu, você vai levar essas impregnações para o plano espiritual. Mas, além disso, o que eu vejo também é que isso dá todo um desequilíbrio no seu plano material, com doenças, com problemas de relacionamento, que tornam que torna um ciclo vicioso muito ruim e que prende a pessoa nesse ciclo vicioso, né? E me passou também pela cabeça, né? Então, assim, claro, porque se a pessoa está com desequilíbrio nessas escolhas ou né, não se apodera das decisões que ela pode, então, controlar os instintos mais primitivos e também a sua emotividade, etc., ela vai trazer para ela problemas para a família, para todos que a cercam, problemas graves que vão causar alterações fisiológicas, provavelmente, né, como câncer e outras coisas, fora o desequilíbrio de toda a psicosfera onde essa pessoa está. E ele que vai sofrer mais, provavelmente, do que todos, né, porque ele vai estar sempre num estresse gigantesco, nessa sensação de desequilíbrio. E aí ele fala que a natureza não será enganada, né? Que os centros vitais desequilibrados vão deixar a alma numa permanente situação de desequilíbrio, e é aquilo então que eu falei, né? Mesmo que tenha morte física, o murilamento próprio, se não aconteceu, isso não vai cessar, né? Digamos, no plano espiritual ainda vai acontecer, ainda vai haver esse desequilíbrio, ainda vai ter uma angústia ou uma dor associada ao desequilíbrio. E aí ele diz que a justiça que rege a vida eterna jamais se inclinou. Os sentimentos profundos do extremo instante do espírito encarnado vão cooperar nas atividades de regeneração depois do túmulo, né? Não representam a realização precisa, mas não representam a realização precisa. Essa parte eu não entendi muito bem o que ele quer dizer com isso. É porque o que ele quer dizer, Maite, é porque a natureza não dá saltos. Então a gente acha que pelo fato de você desencarnar, embora ele deixa claro que esse trauma ou não trauma, ou seja, esse processo da encarnação e da desencarnação, ele, de uma certa maneira, mexe com a nossa estrutura e nos estimula a processos de mudança, né? Quando você chega do lado de lá e se depara com uma outra realidade, e você é obrigado a se ver nu diante do espelho da consciência. Não adianta, não tem maquiagem, não tem. Aqui o pessoal pode chegar para a gente e dizer: Ó, você é uma gracinha, isso aqui. E não é isso. Então, ele deixa claro que, mesmo que a gente, digamos assim, diante de uma realidade e a gente se propõe a um processo de mudança, que é assim que acontece com a gente. Por exemplo, a pessoa está num determinado procedimento de vida. Aí tem uma enfermidade mais grave, e aí passa por uma internação. Ela está no hospital e se propõe a 1000 mudanças, que dali em diante ela vai mudar. Barará. Ela sai de lá, na primeira semana, ela ainda sai com aquele propósito, mas a maioria volta aos antigos hábitos. E a mesma coisa nós, enquanto espíritos. Quando nos deparamos com determinadas situações, nós juramos que vamos mudar. Tanto é que nós reencarnamos com o propósito de uma mudança.
e chegamos aqui, repetimos os mesmos equívocos. Ou seja, o simples propósito de mudança não significa virtude adquirida, é apenas um propósito. Então, só será virtude quando nós consolidarmos esse propósito em ações. É isso que ele quer dizer nisso aí. Mas antes de eu falar, eu gostaria até que outras pessoas se colocassem, porque assim, é um pedacinho de nada, mas tem tanta coisa aí que eu Eu acho queria, que em relação a esse pedaço que a Maitê falou, eu também entendi que assim que ele fala que quando ele fala do extremo instante, eu entendo que seria a o morte, momento do desencarne, sim, né? Então, se você naquele momento você tem um sentimento, vamos dizer, ou de arrependimento, algo que seja sincero para dar uma guinada, vai te ajudar quando você fizer essa passagem. Mas é diferente de você fazer um trabalho permanente, né, de busca de mudança, enfim, de burilamento, como ele fala aqui, né? Eu entendi assim, tá? Eu não sei se também se eu entendi errado, quando ele fala não, o Glorinha, extremo instante, é isso é, mesmo. Só que o que ele quer dizer é que o fato de nos arrependermos nesse supremo instante não sim, significa não e vai mudamos, significar, porque a gente volta a reencarnar e repetimos o mesmo erro, o que é, significa que o propósito é, não passou de propósito, é, entendeu? Por isso que ele quando diz ele, que é, quando ele fala sentimentos profundos, né, eu vejo como é, algo que seja sincero, né? Não seja algo assim, né, que você eu acho que para ser ajudado é importante, né? Para ser auxiliado, para ser amparado, esse momento do desencarne, de como você está, é importante, né? A gente sabe. Mas isso não significa que seja mudança na nossa vida, né? Na nossa maneira de. Eu entendi que é como se assim, já vai ajudar, mas não quer dizer que zerou tudo, apagou tudo e agora está tudo Não, de jeito resolvido. nenhum, a gente sabe que não. Aquilo está impregnado. Eu acho que como ele está ligando também a essa questão da hipófise, aqueles hábitos de alguma forma ficaram impregnados estão enraizados, eles estão na enraizados. nossa essência espiritual, como se fosse uma coisa assim, né? E aí é um trabalho, como ele disse, a lei jamais se inclina. Olha só, olha essa colocação do André Luiz, é bem, a lei jamais se inclina, ou seja, não é porque a gente está profundamente arrependido, não é porque que vai, como você disse, vai zerar ou vai mudar. Nós precisamos transformar essa energia viciosa ou viciada em uma coisa salutar. E aí isso vai ter que ter um exercício. Aí entra o trabalho de renúncia, de disciplina, de educação mental, entra tudo isso, né? Que é uma coisa difícil para a gente. Fala, Verônica. Não, estou só concordando. Né? Então, mas alguém gostaria de comentar mais alguma coisa nesse trechinho? Senão a gente vai. Porque aí ele vai dizer que centros vitais desequilibrados, obrigarão a alma à permanência nas situações de desequilíbrio. Então, mesmo que a gente manifeste um profundo arrependimento, vai ajudar, com certeza, e aquilo vai facilitar o amparo, vai ajudar. Mas tudo que a gente lesou tem que reparar. Então, esses centros vitais desequilibrados precisam ser reajustados. E aí é muita disciplina, e aí entra essa é, é, prescrição difícil que se chama continência sexual, numa época em que a psicologia, a mídia estimula a criatura a buscar todos os meios de prazer, tudo é lícito.
E aí entra Paulo, tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, como diz, difícil é ouvir esse discurso. Para nós, difícil é ouvir esse discurso, porque nós temos uma mídia aí que renúncia, abnegação, continência sexual, disciplina emotiva, gente, disciplinar as emoções. Hoje estamos no período em que todo mundo vive estressado e todo mundo tem direito a ter petit estresse. Nem que isso aí crie um clima terrível ao redor, em todo canto. Então, tudo isso aqui, você veja que como isso é atual, como precisamos trabalhar essa vontade, como diz o Leon Denis, né? A vontade, a alavanca do nosso querer mesmo. Primeiro você tem que ter vontade, tem que ter um desejo verdadeiro e direcionar isso para uma maneira positiva. E aí, E os espíritos falam, né, o Pepita, que lá no livro dos espíritos, né, que na verdade nem são tantos assim os esforços, falta é vontade mesmo, né? falta O que vontade. nos Mas, falta é vontade, né? A gente meio sabe, que fica querendo ver se dá certo, Por continuar isso do que, jeito que tá, né? por isso que a dor entra para dar uma forcinha, né? É, é, A dor, a aí dor. a nossa vontade começa a mudar, né? É é, só a dor. Eu acho que a gente é muito renitente mesmo, muito, muito, muito rebelde. Tem que doer mesmo, porque senão não E vai. a verdade, se a gente olhar, você vê, ele está falando na epífise, naquela luz, né, que ele mostra do médium iluminado. Como é que você vai chegar a esse ponto se você não tem controle sobre os seus impulsos mais primitivos, né? Vamos dizer assim, aqueles que nos trazem acorrentados ao chão, né? Que é essa questão da sexualidade mesmo, né? A questão dos nossos descontroles emocionais, por aí vai, né? Então, esses centros vitais, até chegar aqui, é muito trabalho, né? é. Muito trabalho A de gente tem, assim, disciplina, né? eu acho que vale a gente lembrar desses exemplos que a gente tem estudado. Por exemplo, a gente tem o caso do Hermínio Miranda e daquela médium que ele dá o pseudônimo de Regina, que trabalhou com ele, que eles têm vínculos, vêm, digamos assim, encarnações consecutivas desde o Antigo Egito, desde lá, 4.000 anos antes de Cristo, desde lá, sacerdotisa, sacerdote, eles tinham vínculos. É impressionante que eles sempre tiveram uma atração fortíssima que os perdeu, não é? E aí ela vai narrando as situações, o que assim, que ela, as loucuras que ela praticou por causa dessa paixão, por causa desse amor. E nisso, aí ele dá um avanço, ela fica. Ele dá um avanço, ele já chega na época da Grécia, na época de Sócrates, já na filosofia, já como sabe, coisa e tal. E ela, bom, eles vêm rolando, gente, põe lá 4.000 anos, rolando, rolando, rolando. Aí, de repente, numa reencarnação, século XX, eles se deparam novamente. Ela pior, que ela tem uma mediunidade espetacular e ela o identifica. Mas, assim, a coisa é extremamente comovente. Ela o identifica, ele não a identifica, mas ela imediatamente o identifica. Os filhos que eram dele, ela sabia que eram os filhos que ela já tinham sido dela e tudo mais. E a partir dali, eles têm que optar para trabalhar num total altruísmo, numa total fraternidade, totalmente, digamos assim, de continência, de disciplina, de sublimação. A palavra é sublimação do sentimento. E ela, nessa encarnação, em que ela vem com o problema da cor que inicialmente ela não aceita, né? Que ela é mulata, era a mãe negra, o pai claro. Aí ela tem o problema da cor, o problema do cabelo que ela não aceita, a,
a pobreza extrema na infância, a luta toda que ela enfrentou, ela passou a vida inteira sozinha, sozinha. Ela precisava sublimar. Enquanto ela não sublimou, aí ela desencarna como completista, mas quanto tempo a gente vê isso? A gente vê isso com a Ivone do Amaral Pereira. Um espírito de uma vontade impressionante, coisa e tal, mas de paixões alucinantes. Como o seu Afonso, que foi filho dela nessa encarnação, em que ela foi a Leila. Então, ele diz paixões, assim, alucinantes. E ela não conseguia. Ele mesmo declara isso, né? O Charles. Ela amava o companheiro, mas amava o outro. Então, ela sempre viveu num triângulo amoroso. E isso foi uma loucura, a levou ao suicídio em mais de uma etapa reencarnatória, até que ela resolve se optar pela renúncia, pela continência, pela sublimação. Não pense que aí é a tal história. Para que a coisa ela valha mesmo, você vai passar pela prova. Então, ela teve proposta de casamento, ela, como toda pessoa, ainda mais que ela não tinha família, quer dizer, ela precisava de amparo. Ela teve proposta de casamento de uma pessoa bem conceituada, era oficial da Marinha, coisa e tal. Isso a gente sabe por amigos íntimos dela, que conviveram, né? Que era seu Arthur Nascimento, era conhecido e tudo mais. E ela foi dizer, não, doutor Bezerra disse não, o casamento não está na sua programação. Ela desencarna como completista. E a gente diz assim, quando ela desencarna, segundo Chico, ela tinha o direito a ficar 500 anos escolhendo para onde ela quisesse ir, pelo trabalho com memória de um suicida e pelos outros trabalhos, mas basicamente com memória de um suicida. Então, ela vai como completista, mas ela rola milhares, né? Pelo menos a gente tem desde antes de Cristo, a gente tem relatos dela desde antes de Cristo, milênios aí rolando, repetindo a experiência. Então, só para que a gente saiba que não é fácil. Mas se você quer sublimar, não tem como não ter a famosa disciplina, a famosa continência, a sublimação dos sentimentos. A gente tem o romance também, Memórias do Padre Germano. Quem não leu, leia. É lindo demais, é sublime, é lindo demais. E aí a gente vê aquele irmão num propósito que vem como padre e que resolve abraçar o celibato, resolve abraçar tudo aquilo. Ele encontra a mulher dos sonhos dele. Ele a encontra desde criança. Ele a identifica desde criança. E detalhe, e ele vai trabalhando aquilo até o final da vida, ele vai montando as experiências. Então, que a gente fica achando que essas pessoas já estão acima da aprovação, acima da tentação. Não, eles passam pela tentação. Mas aí eles já conseguem ter uma vontade férrea para disciplinar as emoções, para sublimar os sentimentos. Aí eu citei 3 exemplos. E a gente tem uma dificuldade. Então, primeiro, só quero dizer que não é fácil mudar hábitos milenares. Não é fácil. Segundo Hermínio Miranda, seus estudos, ele diz que depois que a gente resolve mudar de verdade, escolher o bem, a gente precisa pelo menos 2 milênios para consolidar os valores e as virtudes. 2 milênios no mínimo. Então, se vocês estão pensando que vão já sair daqui com asinhas, eu acho que não vai dar ainda, não. Não vai. Asinhas ainda não vai dar. Bom, Verônica, você ia ali naquela hora, quer ler um pouquinho? Posso. O instrutor falava em tom sublime, pelo menos para mim, que pela primeira vez ouvia comentários sobre consciência, virtude e santificação dentro de conceitos estritamente lógicos e científicos no campo da razão. Agora aclaravam-se-me os raciocínios de modo franco. Receber um corpo nas concessões do reencarnacionismo
não é ganhar um barco para nova aventura ao acaso das circunstâncias, mas significa responsabilidade definida nos serviços de aprendizagem, elevação ou reparação, nos esforços evolutivos ou redentores. Compreende agora as funções da epífise no crescimento mental do homem e no enriquecimento dos valores da alma? Indagou-me o orientador. Sim, respondi sob forte impressão. Leio, porque aí depois vai engatar um parágrafo grandão. Esse parágrafo vai ter que ser lido aos pedacinhos, mas você pode começar só um Tá. pouquinho dele. Segredando unidades, força, continuou. Pode ser comparada à poderosa usina que deve ser aproveitada e controlada no serviço de iluminação, refinamento e benefício da personalidade, e não relaxada em gasto excessivo do suprimento psíquico nas emoções de baixa classe. Reforcilar-se no charco das sensações inferiores, à maneira dos suínos, é retê-la nas correntes tóxicas dos devarios de natureza animal e na despesa excessiva de energias ruins, muito Sutis, energias sutis. sutis. Muito dificilmente consegue o homem levantar-se do mergulho terrível nas sombras, mergulho que se prolonga além da morte corporal. Vamos parar aí? Tá? Bom, continuando, né? André veio falar que era a primeira vez que ele estava ouvindo aqueles conceitos, né, fora do círculo religioso, né, que ele estava acostumado a ouvir, como ele coloca ali, como se fossem preceitos meramente religiosos, quando ali o instrutor estava ensinando para eles que esses preceitos tinham suas raízes em termos na própria epífise e, consequentemente, no próprio perispírito, e, por sua vez, anteriormente a tudo, no próprio espírito, né? Então, com isso, esses conceitos se aclaravam para ele, tinha uma razão lógica, já não era um preceito que tem que fazer, porque tem que fazer porque a religião manda. Não, ali ele começava a entender que, de uma forma lógica e racional, que esse modelo que ele colocou ali de conduta, ele representava muito, muito além de um preceito moral, mas sim um preceito de natureza científica, de um preceito de ordem divina mesmo, que estava esculpido nas leis da natureza e, consequentemente, em nós, né? E que se a gente não cumprisse, consequências para o nosso corpo espiritual se acarretariam. E aí ele começa a raciocinar e como em que engrandece para ele a possibilidade de receber um corpo para reencarnação, né? Como ele coloca aqui, não é apenas ganhar um barco para nova aventura, ou seja, não é apenas ganhar um corpo físico para uma nova vida, uma nova etapa, mas sim, como ele coloca aqui, significa responsabilidade definida nos serviços de aprendizagem. Ou seja, na verdade, esse corpo vai servir de instrumento, né, para aprendizagem, elevação e reparação. Então, é uma coisa muito maior. E aí, vamos tentar continuar aqui. Ele vai falar agora da epífise, como que a epífise ela consegue, se bem utilizada, enriquecer os valores do homem, né? Como ele coloca, como poderosa usina que deve ser aproveitada no serviço de iluminação, refinamento e benefício, porque, esse caso contrário, ela apenas vai servir para canalizar essas emoções de baixa classe, e com isso, como ele coloca aqui, quando a gente relaxa nesse cuidado, ela gasta-se a nossa energia de uma forma excessiva com essas emoções de baixa classe. Dificilmente,
quando a gente, como ele coloca aqui, se reforcilar-se nos charcos das sensações inferiores, que ele coloca até de uma maneira muito forte, né, a maneira de suínos, né, como se a gente desse aso a ela, apenas aos nossos instintos animais, aos nossos instintos inferiores, é como se esquecêssemos que já estamos na era da razão e nos portássemos unicamente como animais, que aí ele coloca, estaria envolto ali na lama, né, no charco, e dificilmente ele consegue levantar do mergulho dessas sombras. E aí, gente, é aqui que você estava falando, né? Como que é difícil da gente, uma vez estar inserido nessas condições, e aqui numa condição mais degradante que ele coloca, como é difícil da gente se levantar, se limpar e tomar uma outra postura, né? Muitas das vezes, na maioria das vezes, precisa aí de milênios para que a gente saia dessa posição aí que ele coloca aí de uma forma metafórica, né? De suínos no charco da lama ali. Mas vocês vão falar com mais propriedade. Ó, não é a primeira vez que Emmanuel, porque isso aqui vem com a assinatura do André Luiz, mas a gente sabe que o Emmanuel, ele faz parte dessa equipe e que até é orientador nesse trabalho. E a gente vê em várias páginas de Emmanuel quando ele indiretamente nos chama de suínos. Porque ele poderia dizer que nós somos como animais, como cães, como gatos, mas não, ele vai falar do suíno que se refocila, ou seja, que se prazerosamente fica ali naquela lama, naquele lodo, naquele. Então, ele coloca numa maneira bem pejorativa. E é como você falou, é uma escolha nossa, porque ele fala que a gente vicia esses centros vitais, viciamos a função dessa glândula sublime, dessa usina geradora. E aí, a gente, às vezes, né, eu não entendi, às vezes, quando diz assim, não, você pode usar, canalizar essa energia sexual, pode ser canalizada para arte, para isso, para aquilo. Eu entendia, mas não entendia. Como esse capítulo me dá esse entendimento. Porque na medida em que a epífise, ou pineal, como quer dizer, ela coordena tudo, ela segrega essas energias, essas unidades força, ela alimenta toda a nosso campo energético, ela nutre tudo. Então, você pode automaticamente canalizar que ele vai dizer que é uma usina criadora, né, de um potencial criador. Então, a epífise é que tem esse potencial criador. Se a gente canaliza essa energia que deveria ser divina, ou é divina, para os prazeres, como ele diz, com a maneira de suínos, nós estamos viciando esses centros de força, nós estamos relaxando a função divina dessa glândula, e aí ele deixa claro que, olha, você pode usar essa força, essa energia que vem, essa usina, para a ciência, para a arte, para né, para um estudo qualquer que você se empenhe. Aí fica mais fácil de entender, porque não sei se vocês talvez entendessem tranquilamente. Para mim, ficava assim, sabe aquela coisa que você entende, mas que não fica claro? Mas esse capítulo, para mim, agora fica claro que, na realidade, essa usina criadora, ela manda a energia que vai dar o uso que você quer. Então, eu pego essa energia e canalizo todo para minhas experiências sexuais, né? E aí eu consumo minha energia, relaxo meus centros de força, ou eu uso essa energia, amo, sei lá, amo os animais, ou amo a ciência, ou amo, e aí você potencializa, aí fica claro,
Para vocês, alguma vez vocês tiveram assim essa dificuldade ou é só a minha? Assim, pelo menos agora para mim ficou bem mais claro, né? Não sei para vocês. João, fala, João, que você está aí muito parado aqui. Não, é isso mesmo. Você sabe que você falando, a gente inconscientemente eu tinha também. Como é que, na verdade, minha dúvida era como é que a gente tira, né? Porque cada um às vezes tem algo que precisa canalizar, né? Às vezes o outro, a sexualidade não é tão aflorada no sentido do mau uso, mas tende para outras questões, né? Então, como é que você tira? Minha dúvida sempre foi essa. Como é que você tira todo esse foco, toda essa potencialização para algo e canaliza para outra, sem que aquilo se perca, porque também não é ruim, nada é ruim. O sexo não é ruim, muito pelo contrário. A gente for lá ver lá a Vida e Sexo lá, né, do Emmanuel, ele fala lá claramente que o sexo é divino. Nós que deturpamos qualquer uma das virtudes, qualquer uma das sensações, das emoções, né? Nada é proibido, nada é ruim. É a gente que desvirtua algo. Então, como é que você tira? Então, porque faz parte também, né? Na nossa condição, faz parte a vida sexual. E faz parte de todas as outras questões. Então, isso que você falou aí, eu ficava nessa dúvida. Como é que você faz? Sem você abrir mão de algo que não é ruim, mas é que é a gente que deixa mal, né? Mas também, como é que a gente faz essa Que a distribuição? Glorinha quer te ajudar, quer falar. Fala, Glorinha. Não sei se vou ajudar, não. Eu vou falar o que eu acho assim. É, esses centros vitais são diversos, né? Sim. São vários, né? A gente vê lá no Evolução em Dois Mundos, né, que ele vai enumerar direitinho esses centros vitais. Existe um centro vital, que é esse centro aqui, o cardíaco, que ele é a sede da compaixão, dos sentimentos. Quando você começa a trabalhar sentimentos elevados, a gente busca, né, verdadeiramente um roteiro para que você possa preencher a sua vida com coisas mais elevadas, não é? Diversas coisas. É a literatura, é a arte elevada, seja lá o que for, né? A música, enfim. E a compaixão, né? Que trabalha isso aqui. Você não vai mudar a energia de um lugar para outro, você vai ajudar a que os outros centros de força eles se equilibrem, né? Então, eu vejo assim, a vontade é isso. É quando você quer é, promover uma mudança, né? E a gente sabe que a gente não vai ser compassivo o tempo inteiro, a gente não vai ser, né? Não vai ter bons sentimentos o tempo inteiro, mas a gente reconhecer que isso é uma alavanca para a gente promover equilíbrio, sabe? Esse centro aqui, ele dialoga com esses centros e com os centros inferiores. Quando você começa a preencher com coisas elevadas, você vai movimentar essa energia e vai distribuir para os centros, vamos dizer assim, inferiores, né? Que são aqui, onde você tem aqui perto do baço, que é a raiva, a ira, não é? Plênico, tem o esplênico, o Exatamente. Aí você genésico, tudo. desce, né? As glândulas suprarrenais, quando você, né, é uma pessoa impulsiva. Então, quando você trabalha aqui, você vai equilibrando os outros centros, você vai substituindo sentimentos, você vai, né, trabalhando, vai controlando os seus impulsos. É um trabalho fácil? Não é, mas é um trabalho de consciência, né? Eu acho que a gente, lendo assim, André Luiz, a gente vai vendo que tudo. E aí tem toda uma conexão, né? Para cima
e para baixo. Justamente aqui, ó, é o do meio, 3 para cima, 3 para baixo, né? Temos 7 centros vitais assim principais, né? Ô, Glorinha, é E isso que eu você entendi. começa a trabalhar. Ó, a senhora do tempo já disse que a gente tem 9 É, minutos. Vocês resumam aí, pois João e é muito Glorinha. bom, né? É A isso que a gente Glorinha é falou, que eu pena acho que é que isso mesmo. Eu entendi. Perfeito, Glorinha. Você trouxe, clareou aqui. Você não esvazia algo, você equilibra. não, Você equilibra. Porque é, Processo você natural, eu acho que eu é entendi que você tinha que tirar tudo de algo ali, natural mas e não é. inconsciente, ó. Você se equilibra totalmente, né? Todas as energias, todos os sentimentos. É um equilíbrio, não é um é por esvaziamento isso, de algo, né? é por isso que Ó, os espíritos nos aconselham a fazer o bem, não é? A ter sentimentos elevados. Isso como ele fala aqui, é científico, né? É científico. E ó, tem outra, posso falar rapidinho? Aqui, esse centro aqui, o cardíaco, ele está ligado a uma glândula chamada timo. Sabe o que que essa glândula segrega? Os, os, os glóbulos de defesa. A Maitê deve saber falar melhor do que eu. Os Glóbulo glóbulos branco. que defendem o nosso corpo. imunidade, onde já tá, Imunidade, então, trabalham a nossa imunidade. imunidade. Olha só que coisa. Quando você estimula a compaixão, o bem, você está se tornando, você está trabalhando a sua imunidade, você está ajudando a sua saúde, né? Então, nada é solto assim, né? É muita sabedoria, né? Dentro desse nosso corpo físico e espiritual, né? Trabalhando junto ali. Bom, gente, agora nós temos realmente menos minutinhos, só 7 minutos. Nem ouvi a Eu vou pensar. Gracinha hoje, não vai dar. Isabela, o Wellington ficaram aí totalmente. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem estejas seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, é só o bom Deus que possa te amparar. Em cada passo teu, aonde Deus irá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem estejas seguindo,
nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus irá te abençoar. Então, nesse momento, agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nos concedes de nos reunirmos em Teu nome para o estudo dessas obras tão elucidativas, tão ricas de ensinamentos. Permite, Mestre, que esses ensinamentos não fiquem apenas na superfície de nosso entendimento, que eles possam penetrar a essência de nossa alma e que possamos, com isso, levantar a alavanca da vontade, elevarmos e direcionarmos a nossa vontade no propósito de nos melhorarmos, de nos educarmos, de disciplinar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, o nosso querer, o nosso sentir, o nosso agir. Então, Mestre querido, ajuda-nos nesse propósito. Abençoa-nos, Senhor, para que esse propósito possa ser levado a sério, possa ser posto em prática, devagarzinho, mas que não desistamos desse trabalho de disciplina do nosso ser, do nosso sentir, do nosso agir. Pedimos também que abençoes a todos os espíritos que foram trazidos para participar desses momentos conosco. Te pedimos que abençoes os nossos lares, aqueles que passam pela nossa mente, os nossos familiares, os nossos filhos. E te pedimos também, Senhor, que abençoes a todas as nações do planeta, para que os homens desejem ter paz, desejem construir a paz. Que assim seja.